Boa noite, obrigado pela sua simpatia e audiência. Hoje vamos falar sobre o comércio transfronteiriço. Afinal, que negócios se fazem? Está regulado? Que acordos há com os países vizinhos de Angola? Há riqueza social para os empresários e também comerciantes do nosso país. De resto, Angola encontra-se rodeado e próximo de 3 zonas económicas e comerciais. Trata-se do mercado comum da África Ocidental, a COMESA, a Comunidade de Países da África Austral, a SADC, e também a Comunidade da África Oriental, áreas estratégicas que podem servir como ponto de partida e de chegada para os nossos operadores do comércio. Aqui em estúdios, José Severino, é presidente da AIA, Bernardino Neto, é professor de Relações Internacionais, Filomena Oliveira está a caminho, é economista, e Daniel Sapateiro é igualmente economista. Para já, o comércio transfronteiriço como tema do nosso debate. José Severino? Quer que começa pelo político? Vamos começar melhor começou político. Mas eu quero começar à esquerda. Já que é de esquerda, comecemos à esquerda. Pergunto-lhe se temos comércio transfronteiriço com, digamos, riqueza social para os comerciantes e empresários angolanos. Bom, se tivéssemos estatística, talvez se pudesse medir. Mas como a estatística está muito orientada às urbes, dificilmente se pode medir. Mas há um comércio intensivo que precisa de melhor controle, inclusive a questão da pesagem das cargas, o que é que sai, qual é o peso que está nos contentores e também que mercadorias é que estão a sair, porque temos que modernizar o nosso comércio com scanners, de maneiras que haja uma medida por via de não intrusão nos contentores e mesmo nos caminhões. Precisamos, evidentemente, de ter noção de que o nosso mercado não somos só os 30 milhões, ok? Nós somos 130 milhões e temos que ter essa percepção para podermos sentir que realmente temos que crescer mais rápido, mas essa procura dos países vizinhos vai, de facto, se tivermos vias de acesso, se tivermos uma melhor interação política, maior agressividade do ponto de vista da diplomacia económica, como agora se fez este encontro em Kinshasa, naturalmente que este crescimento, este comércio para crescer exponencialmente. Portanto, temos aqui o chamado muito pano para mangas, porque nós temos condições geográficas favoráveis, acessibilidade portuária, caminhos de ferro já com alguma interação, flecha dirigida à fronteira leste, corredores para, ainda hoje eu vi que hoje a distância mais curta entre Lumumbashi e Kinshasa agora passa por Angola, já não é direto. Os próprios motoristas da RDC estão a usar esse percurso. Portanto, os corredores são muito importantes, há estas obras que estão em curso e com esta nova gestão de caminho de ferro nós entendemos que o crescimento vai ser exponencial. Angola vai ter no seu PIB um impacto muito grande com este comércio. Concorda, Bernardino Neto? Eu concordo absolutamente. O que está a ocorrer, mas o processo está muito lento. Está lento porque fui pegar um estudo, na altura, ministra da Indústria de Angola, doutora Albina Assis, que os problemas identificados hoje, em 1999, já estavam identificados. Este estudo era um estudo pontual que dizia que, caso começássemos a efetivar a zona do comércio livre, as perdas em termos de receitas aduaneiras estariam mais ou menos em 290 milhões de dólares, não mais do que isto. E então, o debate está aí. Há uma parte que diz que temos de entrar já, os gradualistas, que vamos assim chamar, entre aspas, e outros que ainda apresentam alguns receios, alguns medos de que, se entrarmos, poderemos ser engolidos pela maior economia da região. Mas fazendo aqui uma linha de conciliação entre os gradualistas e, vamos dizer, aqueles que vamos chamá-los de integracionistas, que querem já a zona do comércio livre, eu acho que Angola acaba sempre por ganhar. E aqui o ganhar, está aqui o que o Dr. José Severino esteve a dizer. Primeiro, o que é que nós temos em termos potenciais? Veja que nós temos, para além do corredor de Lobito, temos também 3 portos. O porto de Luanda, o porto do Namibe
E então, a volta deste cluster do mar também pode associar algum ganho para o continente. E aqui há um grande desafio que nos foi apresentado pela antiga ministra dos Negócios Estrangeiros da África do Sul, a doutora Maite Mataban, que perguntava. Ela não conseguia perceber como é que os carros da Shoprite saíam de Joanesburgo para os 14 países continentais e que voltavam vazios, carregados com mercadoria e que voltavam vazios. Então, aqui a dimensão não é simplesmente uma dimensão de que temos que cumprir o formalismo da integração, mas também ter empresas que consigam ter produtos competitivos para que estes caminhões façam, então, enquanto trazem, na hora do regresso também levem produtos angolanos. E aqui requer grande investimento, quer em termos de infraestruturas, e aqui infraestruturas também específicas. No caso, os laboratórios para a aferição de qualidade e a certificação do próprio produto. Porquê? Porque há normas a serem cumpridas à volta do protocolo da SADC. E mais, em termos agrícolas, nós temos um grande desafio, por exemplo. O mel de Angola. Ele não tem outro mercado porque a questão dos laboratórios, a certificação internacional, fica aqui muito questionada. Então, potencialmente nós temos isto. Tem chegado a Zâmbia. Nós temos estas possibilidades, mas precisamos agregar valor. E como agregar valor? Aquilo que o Dr. José Severino esteve a dizer, criar empresas que sejam competitivas, empresas que consigam, dentro de uma indústria, também trazer produtos competitivos, e estes produtos competitivos que obedeçam, de facto, o protocolo comercial da SADC, que tem normas sobre as regras de origem, e depois todo o resto que vai fazendo para que o mercado angolano seja atrativo. Porquê? Porque potencialmente somos o que somos, mas estes produtos precisam ser transformados. E esta vontade está a ser desenvolvida, e há também uma agenda. Daí que Angola, ao acolher precisamente este evento, também de facto está com este contexto. Vamos ver porquê? Porque Angola acaba sendo a segunda maior economia da SADC. E questiona-se, como segunda maior economia, como é que ela não está. Depois, a SADC acaba criando um PIB que hoje, em termos brutos, fica avaliado em 700 mil milhões de dólares, quase 1 trilhão. E olhando para a arquitetura da participação de todo o continente africano no comércio internacional ou no comércio mundial, fica em 2 trilhões 900 mil milhões de dólares, quase 3. Então é para dizer que o dinheiro que sai a partir da zona da SADC é um dinheiro que de facto faz mover a economia do continente. Dentro desta economia, o que é que fica para Angola? E aqui é o grande desafio. Porquê? Porque o nosso PIB é muito atrativo. Um PIB, quando o petróleo está em alta, fica calculado mais ou menos em 120 mil milhões de dólares. Mas a grande pergunta é, a quem pertence este PIB? Pertence ao Dr. José Severino como empresário? Pertence à doutora Filomena como empresária? É este o problema. Porquê? Porque acaba sendo um dinheiro que as multinacionais acabam levando. Mas esta riqueza tem que ficar com empresas nacionais. E o grande desafio é este. Claro, aproveito para saudar a economista Filomena Oliveira. Muito boa noite. É um prazer tê-la aqui também no Debate Livre. Daniel Sapateiro, comércio transfronteiriço é a saída para fazer crescer a nossa economia? É o início, boa noite antes de mais, dizer que é um princípio, porque nós também temos que saber onde queremos chegar. E o comércio, em todas as economias regionais, digamos a União Europeia, Mercosul, México, Estados Unidos, Canadá, do Sudeste Asiático, começaram pelo comércio, para chegar a um objetivo muito maior, que passa pela integração económica que estamos a falar aqui. Estamos a falar do mercado, de uma união aduaneira, que eu penso que seja, nos próximos 3 anos, será a etapa que temos que percorrer, o mercado comum, união económica e monetária, uma moeda, portanto, que seja subjacente a todas as transações económicas, financeiras dos Estados aderentes, uma união económica plena, inclusive política, com o exército da região. E isto é o caminho, mas para nós chegarmos lá, nós temos que trilhar e temos que ter sacrifícios. E alguns sacrifícios
normalmente não são fáceis, mas são necessários. Vou dar só um exemplo muito concreto, Amílcar. Hoje, no jornal da Zimbo, uma notícia que dizia que vamos apostar no ensino primário, no ensino pré-escolar. A verba, a dotação orçamental, são 14 mil milhões de kwanzas. Isto, ao câmbio de hoje, dá 16 milhões de dólares para todo um universo de milhões de crianças. É difícil, com este investimento tão reduzido, nós mudarmos um conjunto de mentalidades para o investimento, para a poupança, para a transformação da nossa mentalidade de comprar lá fora, e fora não no continente africano, mas no continente europeu, americano, chinês, para que as transações comerciais, isto estamos a falar é isto, é o comércio transfronteiriço africano, não com os nossos históricos países fornecedores, os exportadores para Angola. É, no fundo, termos aqui, e o que a Angola tem feito, e o Bernardo Neto, penso que é uma das pessoas que mais bem pode falar sobre isto, os acordos bilaterais ou multilaterais que a Angola tem feito, para ir iniciando esta integração económica. Porque, através do comércio, vêm as trocas comerciais de mercadorias, matérias-primas, matérias subsidiárias, como a energia, que nós queremos ajudar, já ajudamos a Namíbia, mas também o Botsuana na visita do Presidente da República. Estamos a falar de circulação de pessoas e estamos a falar de capitais. E se o nosso Kwanza já circula na Namíbia e tenciona ir para outros países mais a sul do continente, isto também faz parte desse percurso. E o comércio é essencial. Mas não podemos, obviamente, estarmos, isto é o meu ponto de vista, batermos de frente com quem tem uma moeda forte, quem tem uma economias estáveis, quem tem produção massificada, perante uma situação que nós temos custos de contexto que oneram, que, no fundo, que os nossos produtos e serviços ficam mais caros em concorrência com os outros. Agora, nós temos que ir gradualmente, sim, porque nós não podemos fazer parte desde o grupo fundador da SADC, só falando aqui da SADC e não dos outros dois mercados que muito bem o Amílcar falou, da Comesa e também da África Ocidental, para a África Ocidental, perdão, Ocidental e da África Oriental, EAC, e depois não termos os direitos e os deveres de estarmos neste tipo de organizações, ou de comércio por via dos acordos que se tem que fazer. Para quê? Para que as pessoas que estão lá em casa, e que se pudessem fizessem a pergunta a nós os 5, o que é que nós beneficiamos com isto? Porque é isso que as pessoas querem saber em casa. O que é que isto vai beneficiar as pessoas? Vamos ter mais mercadorias, vamos ter mais leque de escolhas, vamos ter melhor qualidade dos produtos, inclusive da qualidade alimentar, em que nós vamos estabelecer aqui, por exemplo, a instalação de laboratórios que possam a verificação da parte alimentar, da parte animal, para aquilo que comemos, faça parte também da nossa identidade, para que, enfim, não só haja mais leque de escolhas, haja aqui mais qualidade e por esta via até podemos dizer que é um maior controle da inflação. Até é uma questão equidistante, portanto, mas que nós podemos olhar para isso. Temos é que fazer o trabalho de casa. E há muito trabalho interno, Amílcar, a fazer para irmos entrando, já que entramos no pelotão da frente na fundação da SADC, não podemos hoje, porque já não é guerra em 2002 que nos mantém longe de entrarmos na SADC, e muito foco na SADC, porque depois da manhã vai haver a Cimeira e a presidência de Angola, que se vai iniciar, para que o povo sinta que nós aderimos a uma organização, entre outras, que beneficia a sociedade. Claro, nós temos aqui um país com fronteiras com a Namíbia, com a Zâmbia, com a RDC e também com a República do Congo, que hoje está a celebrar 63 anos de independência. Filomena Oliveira, comércio transfronteiriço. O Dr. José Severino já falou aqui de alguns corredores importantes, naturalmente o mais mediático é o corredor do Lubito, mas lembro-me que o Ministro dos Transportes, Ricardo Abreu, aí há coisa de 2 anos, tinha falado da importância do trânsito transfronteiriço para se chegar até a África do Sul, e ele sublinhava que era importante a abertura de um corredor e de um acordo não só com a África do Sul, mas também com a República Democrática do Congo. É viável este acordo para que possamos fazer bons negócios com os nossos vizinhos? Claro que sim. É fundamental, é imprescindível até. Angola não vai poder continuar sozinha no contexto da SADC. Como já foi aqui dito,
Nós somos os fundadores dos países da linha da frente que eventualmente chega à formulação da assinatura do protocolo da SADC. Angola é subscritora desde o primeiro dia, vai fazer neste mês 30 anos que assinamos o protocolo. É um casamento celebrado, não consumado. Já temos todas as desculpas esgotadas, francamente. Eu tive o privilégio de trabalhar também com o Dr. Bernardino e outros colegas no GETNIP, no grupo técnico para a implementação do protocolo. E realmente, das experiências que colhemos dos outros países, incluindo Moçambique, que foi um país que sofreu um pouco com algumas das questões, sobretudo a nível de alguns produtos agrícolas e depois com a integração dos serviços também. Mas aí está Moçambique, passou o que teve que passar. Quanto a Angola, parece-me que são muitos medos infundáveis, mas são também um conjunto de cidadãos que estão no setor empresarial, que têm outros interesses que não os interesses de Angola. Se não vejamos, se olharmos para a importação de produtos que vêm da Europa ou do Brasil ou dos Estados Unidos, o custo acrescido que isso tem, não falando sequer nas questões tarifárias e por aí. É importante as pessoas perceberem que com a implementação do protocolo da SADC por Angola, vamos ter acesso na nossa pauta aduaneira a cerca de 85% da nossa pauta a custo zero, a tarifa zero, ou seja, vamos ter que aprender algumas coisas e já vai tempo, e todos nós temos muito tempo e temos excelentes computadores na nossa mão, que chamamos de telefones hoje, mas que são muito mais do que isso, e que um pequeno exercício nos põe dentro do site da SADC em português. E nós podemos, por exemplo, ver uma coisa como a estratégia e o roteiro da industrialização da SADC, podemos ver os benefícios, podemos ver todo um conjunto de oportunidades e não de dificuldades, porque mesmo os problemas, eles têm sempre agarrados oportunidades. Vamos deixar de olhar para os problemas e vamos utilizar a nossa inteligência, a nossa energia para as oportunidades. E aqui faço um apelo muito especial aos senhores empresários que comecem a explorar agora já, se não o fizeram, as parcerias, a questão das cadeias de valor regionais, porque nós não precisamos de ter tudo. Muitos das nossas matérias-primas vêm de além-mar, não precisam. Então, mesmo aqui ao lado, vêm de comboio, muitas das vezes, se vierem da África do Sul até a Santa Clara, e depois podem vir de caminhão. Mas dizer que até esse percurso está priorizado, indo de encontro à pergunta que o Amílcar colocou. Sim, está previsto e aprovado o troço do CFM do Lubango até Santa Clara, que vai ligar à Namrail. Isto faz parte da estratégia da interconectividade da própria SADC, tendo já também a ligação do Luau até Tanzânia ou até o porto de Nacala, em Moçambique. E também a norte teremos essas ligações com a RDC. Não esquecendo também que podemos utilizar o mar e podemos utilizar o rio Congo, o rio Zaire, que tem um porto em Matadi que é excelente, mas que Angola tem feito muito pouco uso dessa grande via para um mercado enorme que é a RDC. E aconselho mesmo os senhores empresários, dentro das suas associações ou não, a fazerem uma coisa simples: viagem de Kinshasa até Luanda, ou de Luanda até Kinshasa, para verem o quão vibrante é a nossa economia na estrada. Nós não fazemos ideia dos milhões de dólares que passam pelo Luvo, e todos em direção a Kinshasa e outras paragens da RDC. Portanto, é um grande mercado quase que inexplorado por nós. E deixemos de ter medo, porque depois do... Mas por que temos medo? É um medo infundado, eu acho que é um medo infundado e é um comodismo e um oportunismo simultaneamente.
Estamos habituados que por cada contentor que venha das Europas fica lá 30%, e temos lá condomínios que têm que ser pagos e são caros, mas, por outro lado, temos que começar a perceber das grandes oportunidades que nós próprios nos vedamos a elas. Se olharmos, ainda hoje tínhamos uma reunião com a Namíbia, e nós temos oportunidades únicas. Por exemplo, nós temos muito gado, está previsto dentro de uma cadeia de valor que os nossos couros sejam levados para a Namíbia para serem tratados, porque nós não temos técnicos em Angola. Claro que seria muito mais fácil criarmos uma parceria com a Namíbia, que tem menos couros do que Angola, e criarmos aqui então uma cadeia de valor entre os dois países, claramente. E quem diz isso diz outras coisas. Por exemplo, pelo caminho de ferro de Benguela, são exportados milhares de toneladas de cobre. Por que não pararmos esse cobre aí num polo industrial ou num parque industrial, transformá-lo, criando valor acrescentado e depois fazer panelas, o que quer que seja, mas depois é exportado. Fio de cobre, portanto já temos aí não devo dizer nomes, mas aqui no polo industrial da Viana já temos uma empresa a fazer fio de cobre de todas as espessuras, inclusivamente está a exportar para os Estados Unidos uns pregos específicos que têm todo um conjunto de requisitos. E aí está, nós somos capazes quando queremos. Portanto, os medos são infundados e cada vez mais, para além da questão da moeda, a inflação será reduzida com certeza, porque quando abrirmos as portas, e devemos abri-las o mais rápido possível, vai haver também uma menor pressão nos preços, porque essas economias já têm uma estabilidade econômica que vai permitir que haja baixa de preços no nosso país. E é isto que nós precisamos de perceber. Os benefícios são muito maiores do que qualquer outro constrangimento. É preciso igualmente percebermos e aprendermos, senhores empresários, o que é que são as regras de origem. Claro. Por exemplo, só para dar um exemplo claro, todos nós sabemos que a Toyota é um carro japonês, e o carro, quando vem do Japão, paga taxas ou tarifas bastante altas, sobretudo aqueles de maior gama, mas os Toyotas que são montados na África do Sul pagam uma taxa zero, e eu explico porquê. Porque o valor acrescentado local é superior ao valor das peças importadas. Sim, sim. Então, claramente, nós temos aqui vantagens enormes. Porque não ir buscar chassis de carros e montá-los aqui, por exemplo? Porque não criarmos uma melhor cadeia de valor no que diz respeito ao algodão? Nós temos outros países que produzem algodão, e aqui, esticando já um pouco para a zona de comércio livre continental de África, nós não temos que produzir todas as matérias-primas, nós temos que aprimorar... Mas algodão vamos produzir. Claro, mas já estamos a produzir, mas eu estou a dizer que não temos que produzir todas as matérias-primas, mas temos que aprimorar as áreas onde nós escolhermos que somos bons e que temos valor acrescentado e vantagem comparativa. Isso vai obrigar os senhores empresários, claro, a fazerem mais estudos, chamem as universidades, chamem a academia, trabalhem com a academia. Vamos fazer mais parcerias também académicas com os países da SADC, que têm excelentes institutos tecnológicos que nos podem ajudar a avançar várias metas muito mais rapidamente do que se continuarmos fechados como estamos até aqui cheios de medo e temos tudo para dar certo. Exato, nós temos vários mercados fronteiriços vibrantes. Por exemplo, no mercado fronteiriço do Luvo, as trocas comerciais continuam a registrar fortes quedas desde o ano passado. O mercado encontra-se num estado aparente de abandono e os comerciantes, tanto angolanos como estrangeiros, preferem cada vez mais o mercado que funciona do lado da República Democrática do Congo. As autoridades no Zaire revelam que estão a trabalhar para que se encontrem medidas que ajudem a inverter o quadro. Vamos ver a reportagem. O fluxo comercial aqui no mercado fronteiriço do Luvo continua a registrar fortes quedas desde a reabertura do mercado o ano passado, após a suspensão temporária das vendas devido à pandemia da Covid-19.
O capim que cresce um pouco por todo o mercado e as bancadas abandonadas são imagens reais que demonstram bem o atual estado de desvalorização de um importante mercado fronteiriço a nível do nosso país. O mercado, que num passado recente contava com mais de 500 comerciantes, atualmente tem um número que não ultrapassa os 30 e boa parte são provenientes da RDC. Este abandono dos espaços, os nossos irmãos do outro lado, eles como não querem gastar, então eles esperam que os angolanos lhes levem as mercadorias até para o outro lado. Na altura da reabertura do mercado do Lovo, vários comerciantes, entre angolanos e estrangeiros, sobretudo congoleses, tinham recebido da administração um processo formal de cedência de lotes. A ideia era reativar a zona comercial. O processo envolveu mais de 100 vendedores, porém até o momento, menos da metade ocupou os espaços e já lá vão quase 2 anos. A dúvida que fica é o que estará na base da não ocupação dos espaços. De momento, esses armazéns já chegou aqui no Lovo. O povo do Congo já consegue já atravessar, comprar o bilhete dele lá no lado do Congo, atravessar, aqui é perto. Agora ele já consegue já comprar mercadoria aqui para vir vender já na praça. Agora nós que estamos vender aqui na praça, ninguém vai te comprar nada porque o povo do Congo já está a conseguir comprar um saco de arroz aqui barato no preço de Luanda. Agora aqui nós não estamos vendendo, não estamos conseguindo fazer encher essa praça. É por isso. Como você, há muitos angolanos que estão a vender no mercado do Congo? Há muitos angolanos que estão a vender no mercado do Congo. Por outro lado, os comerciantes acreditam que o facto de o mercado do lado do Congo não ter sido suspenso em tempo de pico da pandemia foi um fator que ditou a atração do fluxo comercial na zona comercial da RDC, causando um desequilíbrio ao fluxo de negócios na Praça do Lovo. Atualmente, as trocas comerciais a nível dos dois mercados estão a ser feitas todos os dias, tendo sido colocado um fim ao anterior cenário que alternava as vendas entre a zona de Angola e da RDC. Um facto que alguns comerciantes no Lovo não concordam. Deve ser instalado um sistema que intercala o funcionamento dos mercados. Por exemplo, na semana de Angola, o mercado do Congo cancela e vice-versa. Desse jeito, acredito que haverá fluxo nos dois mercados. O atual cenário é um verdadeiro indicador de que a Administração Geral Tributária está também a registrar perdas consideráveis em termos de receitas fiscais. Contudo, para inverter o cenário que atualmente se assiste, aqui no mercado do Lovo, a administração da comuna revela que está a estudar estratégias ou medidas para atrair maior negócios do lado de Angola a fim de recuperar o fluxo de mercado. Já se deu o prazo de 15 dias que não vai vir ocupar o seu espaço, então a administração vai recuperar o espaço e aceder para outra pessoa que está interessada. Aqui no mercado do Lovo são geralmente comercializados produtos manufaturados, eletrodomésticos e bens da cesta básica. Giovanni António, no mercado do Lovo, na província do Zaire, José Severino, como é que é possível desvalorizar um mercado tão vibrante como o do Lovo? Deve haver processos burocráticos, deve haver, e que têm que ser analisados a pinça, ok? Provavelmente há uma tentativa de regularização de cobrança de direitos, que hoje estão apontados em 20% sobre as mercadorias nacionalizadas. E este mercado é muito fluido, ok? Quando a gente mete lá a administração fica tudo complicado. E esta questão do Lovo, fui eu o primeiro a denunciar, a trazer a público aquilo que era uns 6 anos, que encontrei 150 caminhões com cimento, 150 contados. Ok? O tal fluxo que a Filomena colocou é espetacular. Só que hoje o congolês diz, não, ponham-lhes a mercadoria deste lado. Eles não querem mais a intermediação. É um facto consumado. Se os de lá vêm cá, nós temos que ir para lá. Não podemos estar aqui agora a bloquear esse sentido de competitividade. Já na altura havia... Na semana nada se ganha, mas na semana do Congo Democrático... Havia um investidor que queria fazer
uma grande estrutura para os armazéns aduaneiros lá, ok? Não se autorizou, perdeu-se a oportunidade, porque este retalhinho é um negócio familiar, é importante, mas não é isso que impacta na nossa economia. Nós precisamos de ir às parcerias público-privadas, ok? Essa coisa do Estado querer fazer tudo não funciona. O Dr. Ricardo falou deste grande eixo para Namíbia e África do Sul. Então vamos fazer uma parceria público-privada para uma estrada que seja capaz, condizente para que o trânsito seja competitivo. Não dá remenda daqui, um troço está bom, o outro troço está... Não dá, vamos fazer um concurso internacional, porque depois os tais que vêm carregados e vão vazios. Vamos produzir café, vamos produzir banana, a África do Sul compra tudo. Mesmo algodão, a África do Sul tem um déficit de algodão. Vamos encher. Agora, nós temos é que ter a noção que a nossa solução está no agro, está na agricultura. Nós não podemos continuar a perceber, como diz a Filomena, que as matérias-primas estão todas importadas com prémios de transferência, porque eu tenho lá um primo em Portugal, agora tu ficas exportador para mim, não vou às fontes de ouro. Nós precisamos ter os armazéns aduaneiros em Angola. Outra questão... Está provado que este vício não vai acabar. Como? Não vai acabar. Nós temos que lutar e estamos a lutar. Amanhã até vamos ter uma reunião com a AGT sobre isso. A outra questão é que o mercado tem que ser feito pelas pequenas empresas. Estas é que são mais ágeis. E nós temos bloqueios para o desenvolvimento das PMEs. Um dos bloqueios é, por exemplo, aquilo que se exige, que é os direitos de exclusividade das matérias-primas. Nós temos que... Você já viu que você tem uma indústria, importa uma matéria-prima e você não pode imobilizar os valores de uma só vez, até para há matérias-primas que são perecíveis. Você faz 3 ou 4 importações por ano. Você pede hoje um direito de exclusividade e todas as vezes que você importa, tem que fazer o mesmo processo. Que é isto? Que é isto? Então, se as leis no tempo colonial se há uma isenção para um, há uma isenção para todos. Porque a alfândega automaticamente publicava as listas automáticas de isenção de direitos. Se há para um, para a mesma matéria-prima para todos. Aqui, há 10 que importam a mesma matéria-prima, são 4 processos por ano, são 40 processos. Eu até pergunto onde é que metem esses papéis, onde é que metem esses processos, ok? Depois você tem mais 20 segmentos, não dá, nós temos que desburocratizar para as pequenas empresas. Depois temos que ter a noção de que as matérias-primas têm que ser compradas aqui em Kwanzas. Era assim que funcionava a economia. Eram os armazéns aduaneiros. As multinacionais que venham, ponham cá as matérias-primas, a gente compra em Kwanzas. A relação, o concessionário do armazém aduaneiro com o Estado é só uma. Não é nós todos estamos a importar. Eu trabalhei numa empresa que dava assistência técnica a 200 fazendas. 200. Desde Malange até o Quanto Cubango. Tabaco, milho e gado. Essas fazendas, ninguém era importador. Há uma reunião no Ministério da Agricultura, ainda no exercício do nosso amigo ministro Nhunga, em que eu encorajei o ministro, o governador do BNA, o ex-ministro de Estado, a ir. No fim ele perguntou, mas vocês são importadores ou são agricultores? Eles não tinham culpa. O sistema é que obriga que todos nós sejamos importadores e depois o tal problema. Não temos custo de competitividade, não temos. Agora, a outra questão é agilizar o CFB. Tenho agora um operador que tem todas as competências que nós conhecemos há muito tempo, todos os 3, mas é preciso haver vagões para levar o sal todo. Eu gostaria de ver as salinas de Benguela sem sal, as salinas do Namibe sem sal. É haver vagões. Temos as propostas para fazer isso com investimento estrangeiro. Não precisamos escorrer da nossa balança cambial, porque temos cimenteiras, mesmo a de Kwanza Sul pode pôr o cimento ali, temos a Cimenfor, vamos ter mais uma cimenteira, sal temos, mas temos o orgulho de dizer que temos pilhas de sal muito grandes, devíamos estar vazios, ok? Bernardo Neto, qual é a opinião que tem em relação a esta peça de reportagem que nós fizemos em relação ao mercado do Louvre?
têm que ser desenvolvidas nas zonas fronteiriças. Porque nós temos matérias-primas nas zonas fronteiriças, ok? Nós temos, por exemplo, muito ananás, que hoje o mercado de Cabinda, que digam o que disseram, o melhor ananás de Angola é o de Cabinda, ok? Epá, quero palmas já de Não é o do Panza Sul. Já está a produzir cacau, não é? Mercado do Louvre, mercado do Louvre. Cacau, mas para Temos de fazer resolver este sumos, para problema. fazer concentrado, o Luís tinha fábricas. E eu até diria, se tu tens uma pequena empresa industrial nessa zona, ou agrícola, eu não punha 20% de taxa aduaneira. Estás na proximidade, dou-te só 5% de taxa aduaneira. Para que a gente vá para lá, para a proximidade, para sermos competitivos. Nós não temos uma cervejeira na fronteira. Eu diria, pá, você não vai pagar 20%. Está isento para exportar. Obrigado. Ok? Bernardino. Não queres que eu bata na mesa? Eu interroguei-me se isto de facto é um mercado por uma fronteira. São cubatas ou barracas? Quer dizer, Sim, dizer isto mercado. Quer dizer, e falava aqui a doutora Filomena, há fluxo de mercadoria. Então, diante desta precariedade, nós vamos chamar isto de mercado fronteiriço? Está Temos de ter licenciado. cuidado. Aliás, Para além disso, já está lá a tivemos- banca não, comercial já está lá tivemos- mesmo na Já tivemos fronteira. este exemplo aqui em Santa Clara, onde do lado da Namíbia fez aquele investimento e nós deste lado estávamos ainda em arames farpados, contentores. Não, mas desculpe, havia no Louvre uma estrutura para 4.000 metros quadrados. Foi pilhada, se calhar Então, foi exportada igualmente. E então, veja, e ali, Havia lá é uma que, estrutura. Eu estive lá. e ali é que se fala do, O que é que foi feito? do conteúdo local. Desta economia que funciona, o que é que entra para as receitas aduaneiras? Então, custa tirar 20, 10% deste valor para reconstruir esse espaço, porque conforme ele está, dizer que é um mercado fronteiriço, francamente eu tenho algumas dúvidas. Abra Agora, concessão ao eu preciso privado que vai fazer preciso isso. saber que tipo Não de metam o empresariado Estado a nós fazer temos. essas coisas. O que foi aqui apresentado pela doutora Filomena e pelo doutor José Severino leva-me a José uma Severino. questão. Que tipo de empresariado nós temos? E, à volta destas, quais são as empresas de grande porte para competirem com uma Shoprite? E quais são aquelas de pequeno e médio porte? Depois, chama aqui um elemento fundamental, o perfil do nosso empresário. Como é que nós estamos aqui? Mas você E quando sabe nós que estamos a boa falar em parte- termos de perfil, e aqui a doutora chamava a atenção para tirar esses receios, basta que leiam o protocolo comercial. Os receios que têm, também o próprio protocolo dá respostas. Em caso de... Veja, por exemplo, alguém que é produtor de açúcar. Se este açúcar, durante a entrada do período em que vamos aderir à zona do comércio livre, estiver ameaçado, há regras, medidas de salvaguarda para que o Estado ou a classe empresarial seja defendida, que desde o momento que Angola aderiu a este processo, estamos a ter alguma dificuldade no escoamento da nossa própria mercadoria. Logo, há também as medidas, isto é consensual, encontram-se respostas e o Estado é acomodado para não sofrer danos em função daquilo que identificou como ameaças e riscos. Nós Então, temos se uma há estes tradição- elementos... e temos era uma aqui- tradição de e- bater, e era estamos aqui- sempre a bater na mesa. Sim, senhor. E era aqui que eu queria chamar a Quem atenção sabe, claro. do nosso empresariado. Porquê? Porque nós olhamos apenas numa leitura de que vamos estar ameaçados. Mas já leram os instrumentos que dão a base desta adesão à zona do comércio livre. E aqui falta, de facto, capital. E quando nós olhamos para o nosso empresariado, nós começamos depois a saber como é que nós nos interrogamos. Qual é o conteúdo que eles têm de regras de origem? A doutora Filomena acabou falando em Viana. Nós, depois que fizemos esta viagem para o Botsuana negociar com o secretariado e perceber as dinâmicas que isto traria para Angola, fomos visitar algumas fábricas aqui em Viana. E, segundo o protocolo, 60% da composição dos produtos não podem ser matérias exportadas de áreas de países que não tenham assinado o protocolo. Quer dizer que é preciso que 60% deste produto seja de países que fazem parte da zona do comércio livre. Logo, estes produtos ficam defendidos. Mas quando nós fomos visitar a Viana, dialogando com os empresários e algumas fábricas, fomos a uma fábrica de colchões e de tintas, perguntamos aquele conteúdo que lá estava, qual era a proveniência.
E eles disseram, a única coisa que era angolana era a mão de obra e a água e o gerador. Todo o resto era matéria importada fora da região da SADC. E aqui a doutora Filomena também falava da questão dos custos. Se nós abrirmos as fronteiras, qual é a possibilidade que vai dar? É que os produtos, ao invés de nós trazermos do Ocidente com um custo de produção muito mais elevado, comprando aqui localmente, os custos vão ser muito mais baixos. Então, nós vamos poder servir a comunidade. Já para finalizar, Amilcar, aqui o sapateiro perguntava qual é o benefício do dia a dia. É um benefício que é visível para todos os cidadãos, que é a carta de condução. Agora, precisamos que esta carta de condução, da mesma forma que ele trouxe benefícios, outros produtos também tragam benefícios. E aqui, na questão do Luvo, muito recentemente, os camionistas que saíam de Angola para ir para a Cabinda, passando por esta região de Kinshasa, num dia encontraram um pedido, um valor para pagar a taxa de circulação fronteiriça, no outro dia este valor tinha sido alterado, exigindo que se pagasse $3.000. Então, há aqui também situações que precisam ser dialogadas com os decisores, quer deste lado como do outro, para confortar que o mercado seja feito pelos empresários. Porquê? Certo. Porque, às vezes, há alguns decisores que ocupam o espaço que não é seu. O espaço dos empresários tem que ser dado aos empresários. Sapateiro, mercado do Luvo. O mercado do Luvo. Amilcar, pois, chamar aquilo de mercado é complicado. Mas é a nossa realidade. Mas, repare, aquilo podia-se dizer, aquilo é uma crise, aquilo não é bem um mercado. Mas nós temos essas oportunidades. É que em vez de dar... Mas por ali, desculpa, mas por ali já passaram milhões de dólares e a infraestrutura não foi melhorada. Nós, quer dizer, são essas questões. Mas Filomena, permita-me chamar assim, mas olharmos por trás do ombro e dizer, bom, já foi feito, não deu certo, pilharam, nós temos que ter uma atitude, que é assumir que é uma entrada de mercadorias, uma saída de mercadorias e da arrecadação fiscal. E que temos que... E esta é a questão do José Severino, muito bem. Nem o Estado não pode estar em tudo, a investir em tudo, até porque tem limitações orçamentais. E é chamar quem sabe, quem já tem esse negócio da gestão de mercados, que já existem. Olha, temos estas oportunidades, vocês investem, exploram e dão-nos aqui um contrato, fazemos um contrato de gestão. 5 anos, 10 anos, e vocês exploram e, obviamente, há aqui uma renda que vocês pagam por essa exploração. E, obviamente, eles ficam com toda a componente da exploração, inclusive a segurança, a limpeza, a organização das vendedoras, dos vendedores, toda a questão formal, inclusive, instalando lá a banca, seguros, a AGT, e com isso também alinhando isto à necessidade dos cidadãos, de tirar um bilhete de identidade, de ter um SMS, Serviço de Migração Estrangeiros lá, sendo um ponto, como se fosse assim, tipo uma loja onde o cidadão pode tratar dos documentos, mas também empresarial. E aqui a questão da janela do empresário, do investidor, em que ele pode tratar de documentação para, obviamente, estar em linha com a legalidade, com o formalismo e aproveitar não só o mercado, mas para fazer um conjunto de benefícios de prestação de serviços e olhar aquilo já com uma visão diferente. É que nós conseguimos fazer parcerias público-privadas, PPPs, em que o próprio Estado não se onera, ganha uma renda e pode, obviamente, a partir daí fazer um gradualismo de ir expandindo este negócio para Santa Clara, para o Luau e, inclusive, numa expansão, obviamente, do comércio transfronteiriço, até pensarmos noutros locais para fronteiras, para abrirmos aqui também os canais de melhoria, por exemplo, dos dois países não terem só estarem naquelas fronteiras muito restritas e aqui fomentar as trocas comerciais. Luvo, Filomena Oliveira. Quero o seu comentário sobre isso. Uma grande oportunidade perdida até agora, mas que eu fiz esse caminho, como disse, de Kinshasa a Luanda 17 horas, mas deviam ter sido 14 porque houve um acidente, mas dizer que estamos a perdemos todos os dias. Nós devíamos ser obrigados, os empresários devíamos ser obrigados a fazer essa viagem por terra para percebermos, compreendermos e entendermos o mercado que ali está. Você vai a Kinshasa, o papel higiênico, o guardanapo, a fralda, tudo é feito em Angola. Então, nós nos perguntamos, e que mais é feito em Angola e que não está registado sequer?
E para descontrairmos um pouco, eu aprendi nessa viagem que Angola exporta um produto que se chama sucula papá. Eu não sabia o que era, e só na estrada é que eu percebi. Então, dizem-me que na RDC é comum que as esposas dão banho aos maridos, a quem chamam de papá. Ok. E então, aqui em Luanda, estamos a produzir uma bacia que é mais larga e mais funda, a qual elas chamam de sucula papá. E claramente toda a gente quer comprar. Quer lavar, não é? Quer comprar essas bacias. E essas bacias nem sequer estão registadas nas exportações da AGT, porque elas vão em cima dos contentores. E realmente quem passa na estrada vê por cima dos contentores um número sem fim de bacias que são o sucula papá. Portanto, isto para rir um pouco, mas para dizer que sim, que nós temos um mercado enorme, que não estamos a ser capazes de usufruir dele, mas que temos, se calhar, uma grande oportunidade de ser criada uma estratégia comercial para o comércio fronteiriço, porque se não o conhecemos, claro que não sabemos como lidar com eles. E aqui não só os empresários que trabalham e as micro e pequenas empresas que trabalham nas fronteiras já deviam fazer parte desse estudo que nos deve levar a uma estratégia, até porque é importante também lembrarmos que os 3 pilares que estão adotados pela SADC são a industrialização, a competitividade e a integração regional. Portanto, esta estratégia só poderia vir de encontro a estes que são os 3 pilares de desenvolvimento da SADC e que claramente foram debatidos a nível de todos os grupos de trabalho e que nos levam a uma questão muito simples. A criação de rendimento, eu não gosto de falar de pobreza porque ela decorre da falta de rendimento. Então, temos que nos ater às questões da criação do rendimento. A criação de rendimento para os povos, que é o objeto principal da SADC, é o bem-estar dos povos dos países da SADC, vai ter que passar precisamente pela industrialização. Isso está mais do que visto, estudado, testado. Portanto, ou nos atemos a esta questão, ou nos atemos a esta questão. Não há uma outra alternativa. A integração, espera só aí, a integração regional vai estar intrinsecamente ligada à competitividade, porque essas transações de produtos e de insumos mais baratos, mais disponíveis, mais certificados também, vai permitir que a nossa competitividade ela aumente também, sem descurarmos sempre a questão das parcerias que devem ser fomentadas e sim, senhores empresários, aprendam a falar inglês porque vai ajudar, apesar de que português... falar francês. Sim, mas mais no norte... Mas já aprendemos francês agora. Pronto, neste domínio. Okay? Mas dizer que temos infraestruturas nós falamos francês, pá. Que são... Todo o norte fala francês. Pá. Que são excepcionais, já foram aqui, fomos aqui falar... Com o empresário, doutora Filomena. Tem também a ver, não tem a ver só com o empresário, também com os trabalhadores. Com os trabalhadores, claro. Sim. Os trabalhadores entendem-se na Capital fronteira. humano, não é? Sim, senhor. Na fronteira eles entendem-se bem, se ele engala ou o que for, eles entendem. Só que não tem problema nesse género. Deixa-me dizer que a doutora Filomena concluir. Acaba, Filó. Então, dizia eu que as condições de infraestrutura excepcionais que já temos, sim, temos que as melhorar. Essa ligação direta ferroviária com a Namíbia, o melhoramento do CFB para termos comboios mais céleres, cria-nos também mais oportunidades. A oportunidade de haver, por exemplo, um consórcio, não precisam de ser grandes empresas, pequenas empresas podem se juntar, podem adquirir vagões e alugar esses vagões para poderem ser utilizados no comboio. Não tem que ser o CFB a comprar todos esses comboios. Sejamos criativos nesse sentido. Universalmente, os consórcios... Não é só a CFB empresa. Não é só o consórcio pelas 3 empresas. Pode ser em privados. Pode ser privados em consórcio. Era isso que eu dizia.
pequenas empresas podem se alugam os juntar em vagões. consórcio, não só para isto, mas para criarem condomínios agroindustriais junto da fronteira, para criarem condomínios comerciais junto à fronteira. Portanto, estes pequenos consórcios é algo que se calhar é um pouco novo e os nossos empresários, sobretudo os micro e pequenos, têm medo ainda, mas se calhar a academia tem aqui um grande papel e nós próprios com o setor público de criarmos mais ações de formação, de divulgação e criarmos mais parcerias dentro daquilo que são as nossas possibilidades. Estou a pensar na escola do Daniel Sapateiro. Vamos começar a convidar empresas e entidades similares da Namíbia, da Zâmbia, dos outros países. E isso vai permitir que haja intercâmbio, da mesma forma que devemos criar uma espécie de programa Erasmus entre as nossas universidades, os nossos politécnicos, para que os nossos jovens tenham a oportunidade também de conhecer outras realidades. E os estudantes estrangeiros virem E os estudar estudantes estrangeiros virem aqui. Portanto, essa é a ideia, essa rotação, não só de estudantes, mas também de professores. Começamos pequenino, é aquilo que temos que começar, mas eventualmente isso vai trazer valor acrescentado ao próprio desenvolvimento humano e ao desenvolvimento económico do país. Enquanto o pau vai e vem, folgam as costas, ok? E é isso que a gente tem que fazer. Bem antigo. Ok? Temos que fazer o assalto a este mercado da RDC. Porque se nós formos a ver esta brilhante Shoprite, a maior parte das mercadorias que ela vende aqui não são da África do Sul, são portuguesas. Sim. É o balanço cambial. Temos que aprender a fazer balanços. Como é que a mercadoria portuguesa chega à África do Sul, é metido num caminhão e chega aqui competitivo. E nós não conseguimos ser competitivos. É preciso fazer balanços cambiais e atuar com incisão lá onde é possível sermos mais competitivos. Porque, como eu digo, eu ontem vi o belo exemplo de um agricultor que me fez lembrar quando eu no Sul dizia às sobras: se vocês querem que a gente passe para aí para dar assistência técnica, façam as pontes. Porque não é o Estado que vai fazer a ponte. E eles faziam a ponte. E uma vez chegou lá o governador, que era o Isaac, e o Soba, chegaram lá com uma grande comitiva, cancela. Mas então o que é? Não, o seu governador tem que pagar. Quem fez a ponte fomos nós. Mas resolveram a ponte. E aquele jovem em Malange fez a ponte e hoje está a fazer repolho de grande qualidade. Por que é que eu vou pôr 20% de taxa? Porque o meu pai era camionista, numa determinada fase, e levava de benguela, um cavaco, batata e repolho e cebola para cá. Nós podemos fazer isso e são 100 milhões de pessoas. E tudo aquilo que eu exportava de sal para a Boma, o melhor porto, esquece metade, ok? Deixa em Boma, que é mais Sim, mais também, seguro, ok? também. Ou banana, ok? Deixa esses portos intermédios. O meu sal e o Chade. Eu subi o Rio Zaire numa catronca para ver como é que era, como tu hoje viajaste de lá para cá. Eu subi durante 5 horas o rio Zaire a partir de Kinshasa. E como é que o nosso sal ia? Numa embalagem especial, é um saco tipo salsicha que vai aqui no ombro. Todos levavam um saco de sal de Angola, ok? Portanto, nós não temos só o Congo. O Congo é uma plataforma giratória para vários países. E, portanto, são milhões de pessoas 95 neste momento. 95 é só Temos que aproveitar o mercado do Congo. E o Tchad e os vizinhos que ali estão todos, ok? Porque são países encravados. Como nós aqui temos a obrigação pelas Nações Unidas de prestar um serviço para que os produtos cheguem mais competitivamente ao interior. Mas como é que devemos taxar o sucula papá? Eu achava que taxar. não devíamos mesmo taxar e É o deixar... balanço cambial que tem que se fazer. É Nós também não isso, podemos porque- estar, porque a matéria-prima é toda importada, ok? É toda importada. Mas Temos são produtos aqui made in Angola, pôr... temos de taxar. Eu não condeno a sobrevivência das populações que estão ali no Luvo. Agora, é um comércio diferente, é o comércio fronteiriço. Nós estamos Mas a falar de comércio nós estamos a ver muitas comunidades transfronteiriço. nessas horas transfronteiriças, fome, pobreza, desemprego. Claro. Portanto, É temos tudo que falta ajudar. de rendimento. Já reparou que tudo que disse Eu aposto- tem uma causa.
falta de rendimento. Se nós apostarmos na falta de rendimento, nós vamos ver que temos muito mais criatividade para tratar da criação de rendimento do que tratar as consequências. Nós podemos E quanto nós mais continuarmos a concentrar-nos nas consequências e não nas causas, vamos continuar a falar de umas palavras terríveis que elas condicionam a nossa própria criatividade, quando nós deveríamos sistematicamente olhar para como vamos criar rendimento para estas famílias, ponto. Deixe o resto. Como é que eu vou criar rendimento para estas famílias? E você vai ver que a todos os níveis a criatividade humana ela aparece e somos capazes de imediato identificar formas de criarmos rendimento. Ao passo que, se falarmos nessas outras palavras terríveis, somos inclusivamente compelidos a dizer que viemos minimizar as vossas circunstâncias, está a ver? Então, temos é que mudar, fazer um shift da nossa mentalidade, descolonizarmos um pouco a nossa mente e o nosso estômago também e começarmos a chamar as coisas pelo nome. Criação de rendimento é a solução para os problemas que nós temos. Vamos fazer aqui o nosso primeiro intervalo. Vamos incentivar unidades que estejam aqui, que estejam paradas, que temos muitas, não vou agora escalpelizar porque não vale a pena, é uma dor grande ali em Viana. Vamos ver a hipótese de transferi-las para a zona fronteiriça, ok? Porque hoje já temos energia em muitos pontos de proximidade. Se não tivermos energia comum, nós podemos ter hoje um gerador que possa servir energia aos profis. Ou energia solar. Os profis. Sim, ou energia solar. É um projeto que a indústria tem, temos, das sim, pequenas atividades industriais. Vamos empurrá-las para a fronteira, porque é lá que está o grande mercado. O grande mercado não são os 30 milhões, nem os 10 milhões, estão lá. Então vamos fazer aqui um curtíssimo intervalo. Vamos baixar de 20 para 5% ou 10%. Do comércio transfronteiriço, aproveitado o facto de Angola assumir na próxima quinta-feira a presidência da SADC. Não sai daí. Pois bem, estamos a falar sobre o comércio transfronteiriço, negócios que são feitos, temos ou não um comércio formal, o contrabando, o crime organizado é também uma das grandes preocupações, portanto, dentro deste comércio transfronteiriço. Aqui nos estúdios, Daniel Sapateiro, Bernardino Neto, José Severino e Filomena Oliveira. Bernardino Neto, falemos agora de coisas que também pesam e constituem variáveis, digamos, neste comércio transfronteiriço. Quando se fala normalmente em comércio na fronteira, pensa-se logo no contrabando, no crime organizado. Portanto, há aqui questões de segurança que devem ser tidas em conta. Há estas questões que precisam ser tidas em conta, aliás. A própria agenda para o desenvolvimento regional traz a paz e a estabilidade como o primeiro elemento. Aliás, o mundo do negócio só ocorre num ambiente de paz e estabilidade. E então, este aspecto está, de fato, assegurado. E, aliás, a região da SADC é uma das mais estáveis no continente. Apesar daquelas situações na RDC e em Moçambique, ainda é a região muito mais estável. Mas aqui também a partir da visão da própria liderança, onde tiveram que trazer a parte militar e engajá-la como um órgão de defesa e segurança e estruturar também uma troika. E isto até surgiu numa visão do antigo presidente do Zimbábue, Mugabe. Depois que a África do Sul vem aderir à SADC, o Mugabe terá perguntado. Então, os nossos generais lutaram para combater o apartheid na África do Sul. E agora, como é que ficamos? Vamos estar numa condição submissa aos generais da África do Sul, com todo aquele poderio militar e tecnológico e até financeiro? E então, na concertação, encontrou-se esta resposta. Quer dizer que, em termos de paz e estabilidade, a região trabalha para que este elemento esteja assegurado. Tanto é que, nestes trabalhos que vão dar lugar à cimeira, esteve a ser analisada a questão de Moçambique,
a contribuição complementar dos Estados, e a questão da República Democrática do Congo, onde Angola vai ter uma postura própria para a região do Congo, e os Estados ficaram com o compromisso de apoiar Moçambique para que o terrorismo seja banido. Mas é necessário que os países membros contribuam. Os Estados-membros financeiramente. Financeiramente, a SADC é uma das também mais estáveis. O que a maior parte dos Estados notam, registram, é a questão do atraso no seu pagamento, mas cada um deles acaba honrando. À volta disto, há uma preocupação que é as Ilhas Comores, que foi integrada muito recentemente como o 16º Estado, mas que não está a honrar esta parte dos compromissos. Desde que entrou em 2018. Desde que entrou em 2018. E aqui a reflexão é, hoje as Ilhas Comores detêm a presidência da União Africana. Como é que ela foi, candidatou-se e depois passou a sua liderança como presidente da União Africana? Terá honrado o seu compromisso financeiro. E a pergunta é, quem terá endossado? Quando, em termos de metodologia, começa na região. E então a SADC esteve a refletir isto. O Tratado da SADC propõe algumas situações que também está a ser refletida do ponto de vista jurídico, se este país fica suspenso, se não, mas segundo a presidência que está a sair da República Democrática do Congo, está a passar, vai transitar agora para Angola, diz que também tentaram encetar conversações com as Ilhas Comores para honrar este compromisso. E então passa que esta presidência... Comores e Madagascar. Madagascar também está nesta situação. Está em cumprimento. Mas o Madagascar, depois que teve aquela instabilidade do golpe, a partir do DJ que foi ocupar o palácio e que foi um grande... Sim, senhor. Foi tocar no palácio e ficou com o poder, aí a fragilidade das nossas instituições. Mas tivemos uma liderança do antigo presidente Joaquim Chissano a comandar as negociações, a mediar, já voltou à estabilidade. E ali teve, de facto, alguma dificuldade para honrar os seus compromissos financeiros. E depois começou a honrar. Hoje, com estes choques externos que as nossas economias africanas vão registrando, de facto, leva a que determinados Estados atrasem e aqueles ainda muito mais frágeis fiquem, de facto, sem poder honrar esta carruagem. Agora, na questão ainda das Ilhas Comores, ela pode negociar, tal como também terá negociado as Ilhas Seychelles, onde, em função daquilo que lhe era exigido, calculado a partir do PIB, diz que não tinha possibilidades. Mas depois negociou-se e paga hoje uma cota que está de acordo com a sua economia. Então, são processos dinâmicos. Agora, voltando ainda a esta questão que a doutora Filomena trazia dos pilares da industrialização, infraestrutura, também, como primeiro elemento para os primeiros 10 anos, está definida cadeias de valor. E cadeias de valor, primeiro para o agronegócio, para a mineração e depois para a saúde. Aqui na saúde é preciso chamar a atenção a um elemento que é fundamental. Os Estados normalmente olham para o segmento da saúde apenas na dimensão curativa e preventiva. Mas a saúde é também um mercado. E aqui, boa parte das economias do continente são destinadas para a compra de medicamentos. E o mais engraçado é que são medicamentos genéricos. Os genéricos, há até alguma dificuldade. A minha avó Umba aqui em Luanda dizia que para o neto tomar o comprimido era preciso pô-lo dentro do fungo, porque tinha dificuldades de engolir o fungo. Então, isto para dizer o quê? De engolir um medicamento. Isto para dizer o quê? São medicamentos que podem ser feitos pelos Estados, com indústria que não seja tão sofisticada, daí que também traz essa classe. Já para finalizar ainda nas cadeias de valor, há uma cadeia de valor no continente, que é a cadeia das viaturas. Está hoje um estudo, e creio que o relatório da União Africana, sim, senhora, completa nesta dimensão, a União Africana definiu um relatório onde diz que a cada 500 africanos, 495 não têm meio de transporte. E então a África do Sul fabrica. Há aqui um mercado muito grande que pode de facto corresponder a isto. Mas o grande problema é, dentro dessas cadeias de valor, a África do Sul, para além de fazer toda aquela maquinaria para ter a viatura no mercado, também definiu alguns serviços que podem ser feitos por outros Estados. É o caso do Lesotho, que está a fazer os cadeirões, as cadeiras para os automóveis, aquela parte interior dentro da viatura. Então, é para dizer daquilo que a doutora Filomena esteve a dizer, que podem estar desenhados todo este figurino do ponto de vista industrial, mas os Estados acabam sempre ganhando alguma coisa. Agora, o que é preciso é, de facto, especializar-se
nas chamadas vantagens comparativas. E dentro dessas vantagens comparativas, nós temos a agricultura que o Dr. Severino tocava aqui. Olhe para a tabela de Mendeleev dos produtos agrícolas. E aqui, estamos aqui a falar Tabela periódica? dos produtos agrícolas. Vamos considerar os 50 produtos mais vendidos, mais procurados no mundo. O café, o cacau, e quando estamos o coconut, Do óleo de palma. O óleo de palma para fazer. E depois onde é que estas indústrias estão? Nenhuma delas está no continente. Está onde? Está precisamente na Singapura para o óleo de palma. Só o Ghana e a Côte d'Ivoire é que detêm o cacau. São produtos do Golungo, a exceção do cacau. Sim, senhora, são produtos do Golungo e Cabinda já está a fazer. Então, é para dizer que nós precisamos nos especializar. E mesmo o contexto da agricultura, nós precisamos ter os chamados cadeias de valor para produtos de origem vegetal. Cadeias de valor para produtos de origem animal. E depois vamos às essências. Porquê? Porque a agricultura, o presidente Obama dizia, ele não percebia como é que havia flores, um canal de mercado de flores de Nairobi para Paris e não havia de flores para o resto do continente africano. E quem está a falar de flor está a falar de essência. Então, há aqui um conjunto de oportunidades que precisamos também, alguma imaginação, muito para além daquilo que existe, porque quando nós não aproveitamos esta oportunidade, vamos naquilo que um padre, meu amigo, chamou de que a nossa economia está cheia de catracas, por qualquer lado que a gente vai, temos impedimentos, e então acabamos não desenvolvendo o mercado. Quando fala de essências, nós tínhamos essências de vetiver no BIE. Vamos ouvir ainda o Daniel Sapateiro, que ainda não falou nesta ronda. Estávamos aqui a falar do contrabando e do crime organizado que existe. E de imigração ilegal também. E, fundamentalmente, são os 3 grandes desafios em termos de controle das fronteiras. Fazem parte da Comissão de Segurança, de resto. Exatamente. Repare, nós temos água, temos terra, temos sol, temos gente. Falta o quê? Falta aquele estalar de dedos que é vamos fazer. E vamos, por exemplo, na parte da agricultura, que é sempre focada, se nós temos estes elementos naturais e pessoas, porquê é que não convidamos engenheiros, empresários da agricultura, da Argentina, do Brasil, do Zimbábue, da Botsuana, da África do Sul, dizer, venham, instalem-se. Venham, vos damos autorização de residência, nacionalidade passados uns anos, para se instalarem vocês e as vossas famílias. Instalam as fazendas, tragam o vosso conhecimento, a tecnologia, e vos damos as condições, inclusive legais, para permanecerem aqui e explorarem os vossos negócios. E quem diz a agricultura, diz, por exemplo, a montagem de carros, já não é fábricas de carros, como nós estamos a dizer, montagem de carros, de autocarros. Já se montaram em Angola, viaturas. Tecnologias de informação. Mas hoje quem importa não quer. Porquê é que nós não temos aqui... As carrocerias eram todas feitas em Angola, não havia carrocerias importadas. Até nos quintais faziam carrocerias. Portanto, é uma questão de política aduaneira. Tecnologias de informação. Hoje não podemos fugir dos computadores, do mundo digital, que capta muito. Os jovens que estão a ver o programa, eles querem aderir, entrar, permanecer nesse mercado dos telemóveis, dos tablets, dos computadores, da inteligência artificial. E nós temos que lhes dar uma solução, porque é uma população nascida depois do ano 2000 em diante, que tem 23 anos, ou menos, claro, que são ávidos de estar na classe média, de fazerem compras, fazerem parte da classe do consumo. E nós não podemos pensar em jovens que estejam distantes das tecnologias de informação. Deixa-me ajudar-te aí na questão de transferência de capacidades humanas para Angola. Há uma grande dificuldade. Tudo isto já se tentou com os sul-africanos e tiveram muita dificuldade em adaptar-se. Os nossos processos, os nossos métodos de burocracia têm dificuldade, o nosso sistema bancário tem muita dificuldade. Eles estão habituados a um mercado que está estruturado. Funciona. Regras são estas, funcionam. Chegam aqui, muita complexidade. O nosso ambiente de negócios. Mas a Rússia conseguiu. A Rússia passou de uma situação muito similar à nossa, de produtor de petróleo, de consumidor a partir dos contentores. Sim, mas pegou em 15 mil famílias sul-africanas, colocou-as no seu território, deu-lhes os meios necessários e hoje a Rússia passou de importador
exportador. Ele Pois. até está a exportar carne para Mas Angola, é uma vergonha para são- nós, mas é o que está a são acontecer. sistemas Portanto, autocráticos, é ok? necessário também dizer que... São sistemas exportou, autocráticos, doutora é assim, é assim. Sempre ok? exportou para Angola. Carne. Sim, mas está a ver, num país que, primeiro, temos a Namíbia aqui à nossa porta a fazer um forcing para abrirmos as fronteiras para eles exportarem carne para nós. Temos um estudo de uma cadeia de valor, que é o couro, feito por, comissionado pelo Comitê Executivo da SADC e que os países não têm nada a ver com o assunto, que diz que todos os couros de Angola são de segunda classe, ainda que não tenha, o gado não tenha sido abatido, e porque não temos condições técnicas para os tratar, eles serão transportados por terra para a Namíbia e daí para Isso é tudo bluff, isso é tudo conversa. e daí para a Tanzânia. Isso é Então, tudo truques desses senhores que vêm fazer aqui estudos de viabilidade Mas espera. e que não conhecem o país. Desculpa. Espera, mas o problema não é E os ministérios esse. teimam em fazer esses estudos com indivíduos que não Mas conhecem não é o país. Ministério. São os ministérios que estão a fazer Tenta-me os ouvir. estudos. E eu não vou dizer qual é o Ministério a fazer esses Tenta-me estudos. ouvir. São estudos comissionados pelo Comitê Executivo da SADC. Mas quem faz? Quem Espera então, problema- mais velho, me deixa Não, falar. não. É assim, Tem que ser absolutos nisso. foi tocado aqui o assunto do Vem pagamento cá. das cotas. E não sendo pago as cotas, não há dinheiro suficiente para os estudos programáticos. E o que é que acontece? Ficamos de mão estendida à espera de doadores que nos venham tratar dos estudos programáticos, naquilo que é chamado vulgarmente Nós até fazemos a tudo, ninguém assistência nos paga. técnica. E o que é que acontece? Não, Ao até tenho fazerem a paciência, assistência não vale a técnica, pena. são os interesses dos europeus que estão a ser salvaguardados e não têm que responder aos ministérios de cada um dos países membros, porque não fomos nós que os contratamos, mas sim o Comitê Executivo. Aqui há duas questões. Uma, porque não temos dinheiro, não estamos a salvaguardar a nossa soberania dos 16 países também. Portanto, é muito importante que façamos uma outra coisa, que é conhecer o que é o Business Council da SADC e como é que os empresários lá chegam. Ou seja, o Business Council da SADC é um pouco aquilo que é a Confederação Empresarial da CPLP. É um órgão dentro da CPLP e este Business Council é uma confederação empresarial dentro da SADC. Acontece que muitas são as associações do continente que não estão associadas. De Angola, tenho a dizer que só está a Câmara do Comércio, mas que temos muitas associações que deviam lá estar. Porquê? Devido a esta assistência técnica, quem lá está a representar os empresários ou as associações ou grupos empresariais da SADC não é uma pessoa por eles eleita. Portanto, esta questão de estarmos de mão estendida sempre e à espera de assistência técnica de terceiros acaba por interferir diretamente não só na soberania dos Estados, mas sobretudo nos interesses do empresariado local. Então, aqui está uma outra grande oportunidade. Entrem na internet e procurem o que é o Business Council e como é que, também está em português, e como é que as nossas associações devem participar e forçar uma eleição para que haja efetivamente um representante legal, eleito e não imposto através de uma assistência técnica. Portanto, dizer que há muito mais trabalho a ser feito pelos senhores empresários para salvaguardarem não só as oportunidades que nós temos, mas, sobretudo, o nosso futuro e o futuro dos nossos filhos naquilo que diz respeito à soberania económica desta nossa região. E isso não está na mão do Estado, está na mão dos senhores empresários. Nós temos que melhorar o ambiente de negócios para o empresário angolano ter sucesso. Tenham desculpa. Não vale a pena empurrarmos tudo para cima do empresário. O ambiente de negócios é mau no nosso país. Doutor Severino, Okay? eu fico com Deixa-me alguma concluir, interrogação. okay? Não, só para a questão das pernas. Isso é um bluff. O Serviço Veterinário de Angola tem que saber que precisa de orientar... Mas por que não temos um bom ambiente de negócios? Temos burocracia. Falei há bocado da falta dos armazéns aduaneiros. Falei do certificado de exclusividade. Estou a dizer isso. Qual é o financiamento que você tem? As pequenas e médias empresas não pode ser o banco a financiar. Tem que ser o Estado. Quando eles tiverem já um percurso no banco, é que vão ao banco. É isso que a gente está a dizer. Não podemos atirar essa cortina de fumo, que é o banco,
com todo o esforço que foi feito com os avisos, os desembolsos levam 2 anos. Mas Porque o Dr. banco Severino não costuma pode... dizer isso lá onde tem assento? Tenho, sim. Onde eu tenho os assentos, eu até falo da rua. Mas isso faz parte daquilo que é Mas chamado deixa-me o proceder. senso comum. Como é que uma micro, pequena e média empresa vai conseguir salvaguardar todos os requisitos que estão 24 estipulados, requisitos. para grandes empresas? Como é que uma micro, pequena e média empresa vão ter dinheiro para pagar um estudo à cabeça, um estudo de viabilidade económica que está a custar entre 4 a 10 milhões de kwanzas? Portanto, Garantias. as garantias, está a ver? Portanto, é necessário pôr-se a mão no peito e perguntarmos que tipo de economia que nós queremos. Só queremos fomentar grandes empresas, é isso que nós queremos. E o que é que vamos fazer aos milhões de cidadãos que nós temos? Começando mesmo pelos 2,5 milhões de famílias camponesas, ou 3 milhões, que precisam de um pequeno empréstimo e que não conseguem ir ao banco, claramente. O que é que mais Doutora chega Filomena, deixa-me só O que mais O que é que chega nos- fada, por exemplo? Sim, mas o FADA depois passa... Bem, são essas questões que vêm de cima para baixo. As questões de cima para baixo caem. O FADA. Portanto, é necessário trabalharmos com Fundos as do famílias, Estado. chama a academia, identifica quais seriam os modelos mais simples e até já os temos. Temos as cooperativas de crédito, de responsabilidade solidária mútua, mas falta-nos uma coisa: capacidade de gestão dessas cooperativas. E quem é que deve dar essa capacidade de gestão? Essa capacidade de gestão passa por contabilidade de finanças, na sua Falando maioria. em tá a ver? cooperativas, o presidente do CNJ esteve aqui na última sexta-feira e disse que vão nascer as cidades, as agrocidades, por exemplo, Epá, com É financiamento. mais, mas é assim, calma. Cara a cara. Não pode ser levado a sério? Não estou a depreciar o que eu digo, mas não vamos desviar para aí, ok? Não, Faz favor. sonhar é Então, bom, deixa da sonhar doutora é muito Filomena, bom. que falou em cooperativas. Sonhar Mas é é o que eu muito digo. bom, Nós sonhar é temos, muito bom e quer é nós- daí que vem o desenvolvimento, parte do sonho, mas é preciso termos os pés na terra e olharmos se essas soluções são excelentes para grandes empresas que já têm alguma estabilidade, que podem dar as suas garantias, que têm uma contabilidade organizada, de resto sem isso você não vai conseguir nenhum empréstimo. Então como é que você exige para a micro, pequena e média empresa e mesmo pequenas cooperativas os mesmos requisitos que para uma grande empresa? Aliás, se formos às multas, uma micro, pequena e média empresa leva a mesma multa que uma grande empresa. Então, nós claramente O ambiente de negócio. não estamos a tratar com equidade aquilo que é e diferente. justiça, Que é diferente. que é diferente. Aquilo que é diferente, e não é só diferente, é aquilo que nós devemos mais acarinhar, onde devemos passar mais tempo, do tempo da gestão pública, para percebermos, compreendermos e entendermos quais são os mecanismos reais, simples, que possam ser implementados, porque de uma forma geral até é curioso que o microcrédito é aquele que mais dinheiro dá, porque o default é muito pequeno, ou o incumprimento é muito pequeno. Então, se essa é a verdade, e a grande maioria da banca gosta de entrar pelo microcrédito de uma forma velada, porque depois as taxas de juros não são nada moralmente aceitas, porque são o que são. Você acaba por ter taxa de juros de 68%. É um ambiente de negócios. É um Mas ambiente de deixa- Uma questão da negócio. justiça. Permita-me Então- aqui a perceber um elemento, doutora Filomena e aqui o doutor José Severino. Não. Não, a grande questão é, há uma parte empresarial, como aqui as duas entidades, que dizem que nós temos de entrar, temos todas as possibilidades. E há outra que diz que não, constitui ameaça. E o meu receio é que, em 1999, foi feito um estudo, conduzido pela antiga ministra da Indústria, doutora Albina Assis, engenheira Assis, Albina Assis, que chegou às mesmas conclusões, repetido um segundo estudo em 2016, feito por uma consultoria da União Europeia, o Dr. Carlos Lopes esteve aqui a trabalhar nesta consultoria, que identificou as mesmas questões. De lá para cá, 1999, no meio destes estudos, são passados 24 anos. E nós continuamos na dúvida se entramos ou não entramos. Foi a Então, qual é a Petrodólar decisão? mania. Não, Se qual é fizer a esse decisão estudo com para as mulheres- para confortar Desculpa. o decisor e dizer, olha, então estamos em condições de entrar. Isso foi a Desculpe, se Petrodólar fizer, mania. se fizer, O que é que eu se fizer noto? esse mesmo Há um estudo...
engladiamento entre a própria classe empresarial. Não, onde não, uns querem e outros não deixa-me querem. explicar. Era aí que eu queria perceber. Está Se fizer esse estudo Sim. com as mulheres, elas vão dizer de imediato vamos. Se fizer esse estudo, sobretudo com homens, eles vão dizer não, porque são os meninos mimados que as mamães criaram. E os meninos mimados que as mamães criaram não gostam de sair da sua zona de conforto. Habituaram-se a estar onde estão, não querem mudar. A gestão de mudança é muito mais difícil para eles. As mulheres não. Somos muito mais pragmáticas. E vai ver quem é que lidera o mercado fronteiriço. Não Tem são que os tomar banho homens. com sucula papá. São as mulheres, está a ver? Começa logo no sucula papá. Sim, senhor. Deixe-me dizer, Bom, meus caros, se tu os fores a uma desafios da fábrica, Angola agora nessa- vais ficar 1 hora a ver todos os empecilhos que tu tens. Tu vais a Viena, estão lá as fábricas modernas, não tem estrada, não tem energia, não tem energia elétrica, não tem iluminação. Tem que fechar às 5. É verdade isto. E Eu há estamos 3 nisto há anos fui anos. ver a cadeia de valor da Vitrul que exportava garrafas para 14 países. E que inclusive continua a ao Chad, exportar, e é em Embalo Exporta, ok? Porque a matéria-prima é nacional, é sílica, é areia. Nós temos aqui ir, ainda hoje estivemos a falar como é que se vai fazer um apoio à substituição de matérias-primas importadas. Nós temos que ter um fluxo permanente de recursos que vai para o FACRA e que vai para o SGA. Ok? Para quê? Para apoiar projetos de substituição de matérias-primas, porque sem isso nós não somos competitivos. Nós precisamos de algodão. Nós temos investimentos de $1.000 milhões em 3 grandes unidades. Não temos algodão. O algodão o camponês faz. O camponês faz. Faz como Agora vamos na complemento. feira dos municípios, viu-se. Sim. Por que que não encaramos esta hipótese de nos atirarmos ao bife? Não, burocracia, planos. O senhor governador, ex-governador, ex-ministro de Estado, estava pronto para ir connosco a Benguela e eu já disse, não vamos reunir em Benguela. E pedi ao seu ministro de Transportes, daquilo que receberam os $60 milhões do CFB, vamos recuperar a sede do Clube Ferrovia no Cubal e vamos reunir no Cubal. Temos que saltar das cidades para ir para o interior. Que é lá que as pessoas têm a acessibilidade de virem falar connosco. Por isso, nós estamos a pedir que se faça algodão, mas com imperatividade. Que se faça ananás para fazermos vinho, porque o vinho importado agora vai custar muito mais caro. Okay? São coisas que a gente precisa agarrar-se a substituição de matérias-primas. Nós temos indústrias modernas no setor das bebidas. A gente lá vai, é espetacular. Mas qual é o conteúdo local? Nem o açúcar, porque a Biocon tem uma capacidade para fazer 230 mil toneladas, só faz 110 mil. Sabe porquê? Porque lhe falta cana. É difícil. Mas Com pode tudo pôr a feito. cana num raio de 200 quilómetros, em todas as famílias camponesas, aumentar 2 hectares, veja lá quantos 1000 hectares eles não têm de repente. Bebidas espirituosas. Criando Esta rendimento para as RDC famílias. precisa das bebidas espirituosas. Eu digo-vos, há 40 anos atrás ou há 50, por semana estavam 40 caminhões em Kinshasa de Angola. Batata, repolho, bebidas, sabonete, tudo ia dali. Por exemplo, a água do chefe. E éramos só Água 4 do milhões. chefe. Bom, A água do chefe Se é uma cria as consequência. marcas, que se registrem as marcas. Claro. Todos os capirotos da Europa começaram como Ajudemos um essas- simples capiroto. Ajudemos Depois essas pequenas é empresas qualidade a terem e é embalagem. o engarrafamento e a Consato marca. Em Nova Mas Iorque. analisado. Bom, desafios da Angola na presidência da SEDEC, Daniel Sapateiro. Desafios já económicos. Bom, políticos, parece-me que estamos um pouco distantes. Eleições já no Zimbábue, na África do Sul e as autarquias em Moçambique, Não, e na RDC. E agradecer no final do ano. no final do ano. A questões é aquilo que a mim me diz muito respeito. É as desigualdades entre os países e as regiões. É porque, e nós falámos isto aqui no sábado, no especial Informação, é que se não há esta coesão entre países, sentiremos aquilo que, por exemplo, na Europa se sentiu, que os países da Europa do Sul estavam muito mais atrasados que os países do Norte e do Centro da Europa e tinham medo, um bocadinho este medo. Agora vai tudo para a Europa de Leste, vai tudo para a Ásia, as empresas, deslocalizações. Então teve-se que fazer um fundo de coesão social. Quer dizer, as regiões e os países mais atrasados receberem apoios de toda uma União, de toda uma SADC, para que, por exemplo, o Malawi, que é extremamente pobre, possa ter fundos para desenvolver as suas infraestruturas, o seu ensino, a sua saúde, o sistema de saúde, etc. Porque se assim não for, teremos aqui
uma SADC a várias velocidades. A velocidade África do Sul, Angola, que também tem os seus quês, por exemplo, a África do Sul, e volto a repetir, isto é o país do mundo com mais desigualdade social. Os muito ricos são muito mais ricos do que os muito pobres. E nem todas as regiões da África do Sul estão ao nível do país. E depois, repare, se nós não tivermos uma política comum em que nós olhemos para isto dos produtos que têm que ter isenção alfandegária ou aduaneira, ou uma redução para a proteção de produtos que são sensíveis e que possam, de facto, aqui não proteger populações muito grandes de zonas limítrofes nas fronteiras, poderemos ter aqui uma questão migratória que não é, a meu ver, muito positiva, porque o ser humano tem esse lado criativo, que é procurar a estabilidade onde tem o emprego, onde tem condições de vida. E esse é um grande desafio, que é olharmos para, não um ano da presidência, um ano passa muito rápido, extremamente rápido, mas Daniel, a política aduaneira do Estado de Angola encaixa-se bem nesta estratégia de Angola para uma melhor integração dentro do espaço da SADC? Sim, claro que sim. Estes trabalhos que estão a ser feitos e os 85%, 85% os tarifários faz parte, é obrigatório. E depois, como disse, aqui foi dito aqui, é também o Augusto Fernandes, que há três grupos, o ABC, 4 A, B, C e D, e a D provavelmente menos nos diz respeito a questões militares e de segurança, mas as outras têm a ver com produtos mais ou menos que nós consumimos no dia a dia. Mas não se esqueça que a própria área militar é também uma indústria. Com certeza, mas nós no dia a dia da população não nos diz tanto respeito. A questão é, os 15% são impactantes. Nós temos que pensar na lei de Pareto 80-20, que é os 85%. Vamos para a frente, temos que saber estar no mercado da concorrência, porque nós não conhecemos. Nós somos um mas país... temos a oportunidade de conhecer. Exatamente. Mas conhecemos mais depressa Londres, Nova Iorque e por aí, não conhecemos aquilo. Cidade do Cabo, pois, Vindouros. mas aquilo que é preciso não queremos saber, mas aqui porque é outra não temos oportunidade, tido a Filomena. necessidade. Esta oportunidade é como as crises. Provavelmente esta crise que nós estamos a viver, de cambial, uma inflação a aumentar, embora a inflação de 12% que foi anunciado, pode-nos levar, e tem que nos levar, de uma forma muito perentória, para uma mudança de comportamentos, em que nós temos que exigir, não só do Estado, e muitas vezes é o Estado incumpridor, o Estado que não vai, o Estado que não faz, o Estado que não tem dinheiro, para nós mesmos também trilharmos, por exemplo, as parcerias público-privadas, as parcerias entre empresas que estão no mesmo ramo, em que podem fazer troca de serviços. Eu vou dar um exemplo, Amílcar. Um sapateiro que precisa de contabilidade organizada e o contabilista não lhe cobra o sapateiro e o sapateiro também não cobra o serviço do contabilista. Porquê é que nós não pensamos nisto? Numa lógica de que não são as línguas, não podem ser as línguas, não podem ser 42 moedas nacionais, embora na SADC não haja esta quantidade, obviamente isto é toda a África, para nós não fazermos negócios. Nós temos que descomplicar e descomplexar esta questão colonial. A Filomena, que eu conheço o discurso, é não só mental, mas também do estômago. Descolonizar a mente e o estômago. E o estômago. Nós temos que pensar que Portugal tem o seu lado, tem a sua importância, temos familiares, etc. A China tem sido um parceiro financeiro das infraestruturas, o Brasil tem a sua importância, mas nós temos que, de facto, fazer o trabalho de casa e isso passa necessariamente por nós também nos exigirmos mais e nós termos a humildade. Porque eu penso que nós também isto é uma questão de humildade. É quando eu tenho algum dinheiro, eu já não quero partilhar, eu já não quero fazer parceria. E essa questão, se olhamos para os países desenvolvidos africanos, vemos que eles não têm esse complexo. Aliás, se nós tivermos mais, dividimos mais. Agora, eu sozinho, aquela questão do vou mais depressa, mas não vou tão longe, temos que o aplicar. E isto é uma oportunidade. E o Presidente, que irá presidir na Cimeira e na conferência de quinta-feira, dar também uma mensagem do que é que será a parte sementeira. O que é que o Presidente vai pôr? Que sementes é que vai pôr na SADC? Para que, passado agosto de 2024, os cidadãos lá em casa sintam
que a nossa presidência tem reflexos no futuro da organização que nós pertencemos. Deixa-me pegar rapidamente naquela questão de energia. Nós temos um surplus de energia e vai aumentar agora com a Kakulu Cabaça. Abra um concurso público para se levar energia para a Namíbia e para a África do Sul, fazer a linha. Nós temos um desperdício de energia. Mas está previsto já. Mas previsto o quê? O que é o previsto, meu Deus? Abra-se um concurso. Sim, mas há um É tudo financiamento aqui o dentro previsto, da própria vamos SADC ver, para isso. planifica. O nosso caminho de ferro de Luanda não pode chegar às Lundas, por exemplo. Porquê é que fica em Malange? Somos muito lentos a fazer a gestão económica. Eu digo, teoria Oxford. Mas está uma estratégia da Rede Nacional de Desculpa lá, eu Transporte quero de Energia. utilizar isto. Teoria Oxford. É este o modelo, pim, tudo com pim. Nós não, temos que ser imperativos, temos que ser comerciantes. Amílcar, só uma- Intervalo, meus caros, para os nossos compromissos publicitários. Pois bem, estamos de volta para gerir os últimos 15 minutos do nosso programa. Estamos a falar de comércio transfronteiriço, aproveitando o facto de Angola subir na próxima quinta-feira a presidência da SADC. Vai ser João Lourenço quem vai receber, portanto, o testemunho das mãos do presidente Tshisekedi, que esteve um ano na presidência rotativa da SADC. José Severino, vamos então para os seus argumentos finais. A SADC tem aqui uma grande oportunidade de estabelecer parcerias com a União Europeia, com o Brasil, com a China. Os Estados Unidos da América renovou na passada semana esta parceria estratégica, concedendo mais de 233 milhões de dólares. Qual é a sua opinião? O Presidente João Lourenço tem e terá capacidade para poder chegar a esses mercados e estabelecer parcerias para criar riqueza dentro do espaço da SADC? Quando a gente assume um cargo, uma responsabilidade, porque já está preparado, já tem planos. Não vai começar agora a preparar os planos. Eu acho que eles existem, ok? Existindo esses planos, o grande target é a RDC. Porque nós precisamos assegurar estabilidade na RDC. E por isso, tudo quanto a gente possa fazer do comércio, de cooperação com a RDC, é um ganho político muito grande na região. E é isso que nos tem que dinamizar. A cooperação com a Namíbia, podemos fazer nas pescas. Nós perdemos um TAC que era de 800 mil toneladas, estamos com 300 mil. Como é que a Namíbia conseguiu manter o seu TAC estes anos todos? É um ambiente de negócios, ok? Nós aqui, quem traz um barco de fora, aluga o barco, pesca e exporta o peixe. Quem está em terra, que investiu, não tem peixe. E o peixe está caro. Há na pauta aduaneira aquilo que dizer, não há taxa de exportação. Nós temos que começar a dizer, se é um recurso natural é o peixe, não somos nós que o produzimos, nós só pescamos. Se é um recurso natural como a madeira, se podemos exportar e os preços são competitivos, porque a gente sabe como é que os preços são formados, vamos dizer, tu tens uma opção, continua a exportar, mas pagas uma taxinha aduaneira, porque vamos buscar, além das divisas, vamos buscar receitas fiscais. Na madeira, não temos madeira para as carteiras. Um país que tem madeira, temos indústria de tubos e não temos carteiras. Precisamos fazer milhões. Não, eu fiz a minha serração, exporto. Muito bem, podes exportar, mas a madeira não foste tu que a produziste, só a transformaste. É um recurso de todos. Essas políticas têm que ser de gestão económica. Nós temos que partir do princípio que temos que gerir a economia como fazer negócios, a economia num todo. E esta questão da RDC, vamos pôr o caminho de ferro mais proativo. Para o comércio com a RDC, Lumumbashi, Ticatanga, eram 12 comboios por dia. 12! 6 a subir, 6 a descer. E a gente hoje não vê que os comboios iam cheios de mercadorias. Eu fiz um golpe, um assalto à linha do caminho de ferro, porque estava cheio na altura da guerra, estava cheio de uísque, de tabaco, de carros, caminhões, tudo isso. E isso passa por ali, direitos de tráfego. Mas temos que ter vagões. Temos que, essa empresa que é reputada, são um grupo muito bom, mas temos que ir para lá, conversar com eles, como é que a gente agiliza o processo. O Congo precisa de muito cimento, precisa de muito sal, muita cal, precisa de batata, de cebola, precisa de tudo. Os camponeses fazem isso. Muito daquilo que a gente compra, as senhoras compram a cebola e que estão a levar,
E de cerveja é também. feita pelas E de camponesas. cerveja, cuca. Cerveja, tudo. A cerveja Cuca. Esse é o tal problema dos custos. Vamos perguntar à Cuca quais são os custos que tem. Um IVA dilacera, você importa, paga a cabeça. Mas como é que você paga IVA à cabeça na importação das suas matérias-primas? Como é que você paga IVA na importação de máquinas à cabeça se as máquinas só vão gerar riqueza daqui a meses? Estava a falar bem, mas esgotou os seus 3 minutos. Filomeno Oliveira, Presidente da República, Você não me tem ofereceu capacidade de criar tempo. sinergias para a sua presidência à frente da SADC, com essas parcerias com os Estados Unidos, com a China, com a Índia, com a União Europeia, com o Brasil. Mais do que isso, com a classe empresarial organizada, informada e a desempenhar o seu papel de motor do desenvolvimento econômico, não só nacional, mas regional. Claramente que sim, temos que fazer um apelo aos senhores empresários que leiam mais, que olhem mais para dentro do continente, que sejam mais patriotas. E que a Aniesa seja um bocado simpática com eles. Que sejam mais patriotas Ok. nas escolhas da utilização das divisas, porque comprar na SADC não tem que necessariamente usar divisas, e dizer que, informar sobretudo, que temos muitos instrumentos à nossa disposição, temos que fazer um esforço. Faço um apelo às associações empresariais. O IDIA está disponível para trabalhar convosco, para criarmos fóruns de debate, de concertação, para criarmos situações de parceria, de discussão. Como sabem, o IDIA tem como objetivo, para além da implementação da política industrial, o apoio aos industriais. Portanto, estas parcerias são muito importantes. É necessário fazer-se um apelo para se ler as questões das regras de origem. A pesca, por exemplo, não é nacional, a não ser que o número de pescadores na embarcação seja em número superior de nacionalidade angolana. Portanto, é preciso ter-se isto em consideração. São regras da OMC, os países aceitaram e é uma das questões ligeiramente diferentes das outras regras de origem. Portanto, não é o peixe pescado nas tuas águas territoriais, é se o número de trabalhadores na embarcação tem o maior número de cidadãos angolanos, que vai determinar se essa pesca é angolana ou não. Não me perguntem porquê, mas é o que está. Mas é importante conhecermos as regras e começarmos a estudar a pauta aduaneira e ver aonde é que estão as vantagens comparativas de irmos comprar nos países vizinhos e de irmos vender nos países vizinhos também. As cadeias de valor são primordiais para o nosso sucesso. Não ter medo, claramente que não ter medo. Se tiverem medo, chamem-nos, nós mulheres somos muito mais aguerridas nesse assunto. Vamos estar à frente e ao vosso apoio, como sempre, desde mamãs que o fazemos, já para não falar enquanto mulheres, mas que dizer que temos tudo para dar certo, não tenham medo. Vai ser uma grande experiência Angola entrar finalmente, ao fim de 30 anos, neste grande mercado que é a SADC e a seguir a Zona de Comércio Livre Continental. Vamos ter a capacidade de ter um melhor nivelamento de preços, um melhor influxo não só de matéria-prima, mas sobretudo de produtos acabados. E aí sim, tenho a certeza que as micro, pequenas e médias empresas terão que ser eleitas como o grupo-alvo a ser financiado e capitalizado a todos os níveis para podermos manter esta grande árvore, tal como o imbondeiro não tem milhares de grandes raízes, tem milhões de pequeninas raízes que o sustentam. Obrigado, Daniel Sapateiro. Não tenha medo então de falar. O Presidente da República vai conseguir criar sinergias, estabelecendo parcerias estratégicas com grandes mercados, a União Europeia, a China, os Estados Unidos, que assinou na passada semana 233 milhões, renovando a parceria. A Índia também está muito interessada no mercado da SADC. Vai conseguir? Vai. Eu confio no Presidente e confio também no seu Ministro das Relações Exteriores. Também foi, quando era Secretário de Estado, o Teto António, aqui convidado no debate livre várias vezes. Eu considero que esta diplomacia económica está a ser muito boa, excedeu as minhas expectativas.
pois conseguimos ter um papel muito importante num conjunto de papéis que outrora estivemos ausentes. E isto quer dizer não só para essas parcerias com esses países que têm também muitos interesses nas nossas matérias-primas. Não vamos ser aqui um bocadinho ingênuos. Nós temos que, mais que fazer isso, é para as diplomacias económicas dos países da Zona do Comércio Livre Continental Africana e da SADC. Pois nós estamos aqui a falar disto e são os nossos irmãos africanos que estamos a falar e que temos vizinhança. E no âmbito do comércio transfronteiriço, que é o tema do programa, estabelecer estas pontes, esperar que o Estado e o titular do Poder Executivo tenha as políticas de expansão da rede elétrica, da água potável, das infraestruturas para o valor acrescentado, também promover mais parcerias público-privadas, porque não o CFL, porque não o CFM, e a construção de mais quilómetros de linha férrea, de mais vagões, de compatibilizar a bitola da RDC, dos caminhos ferro da RDC, com a de Angola, para não haver aquele transbordo de vagões quando chega ao Luau, em que a bitola, portanto, a linha férrea não é compatível com a nossa. Portanto, poderá-me explicar então melhor. Eu também falei com pessoas de caminhos de ferro e pronto. E vamos ser esclarecidos. A questão é que também nós temos que ser, eu disse, mais exigentes. Nós temos que procurar a formação, nós temos que procurar o INAPEM, nós temos que procurar quem sabe, por exemplo, destas questões aduaneiras, os despachantes, a próprio Ministério do Comércio, nós viajarmos e não viajar para ir fazer compras ou ir apanhar sol. Nós podemos gastar os limites que temos de $250.000 para conhecer outros países, fazermos intercâmbio e aí sairemos muito mais ricos, vamos conhecer povos diferentes, culturas diferentes e, quem sabe, descobrir oportunidades de negócio, porque isto é uma oportunidade a par da crise económica que estamos a viver. São duas oportunidades que podem nos levar a ver a redução da produção petrolífera, que já existe e que vai ser cada vez mais agudizante, maior, para nós olharmos isto foi uma oportunidade e não pensarmos... Vai aumentar a produção de petróleo em Angola. Como coitadinhos... Porque, felizmente... Como em todo o mundo, do resto. Isso é só uma história mal contada, né? Como coitadinhos que, no fundo, estamos sempre de mão estendida para quem nos quer. Obrigado, Daniel. Bom, Bernardino, para fechar, nós estamos a falar de uma zona com imensas riquezas, um potencial de riqueza sem igual, mas ao mesmo tempo com muita pobreza energética. Temos vários rios navegáveis, cursos de água, mas não temos água potável. O que se pede agora é que o Presidente João Lourenço consiga criar sinergias com os outros estadistas, de modo que, ao fim de um ano de mandato, possamos dizer que sim, que valeu a pena assumir a presidência da SADC, ou não? É precisamente isto, pois o lema da cimeira é capital humano e financeiro, fatores para o desenvolvimento industrial sustentável da região. E então, aqui, capital humano. Veja, aqui um elemento fundamental. O ranking da educação agregada, ensino primário, ensino médio e ensino superior, nós estamos muito abaixo. Estamos com 25%. A Namíbia, nossa vizinha, está com 64%. A África do Sul está sobre 77%. Ao nível global, as economias mais fortes, China e Japão, em termos de capital humano, vão 95%. Então, é para dizer que precisamos trazer esse capital humano. E o capital humano não apenas do conhecimento universitário, não. O conhecimento de saber fazer as coisas. E aqui a classe empresarial tem de vir saber fazer as coisas. Veja, dentro da pauta aduaneira, são 5.700 produtos. Quantos a nossa economia é capaz de produzir? Temos um decreto que defende o Prodese com 54 produtos. Só estes. Precisamos ir mais. E aqui a inovação tecnológica tem de ser criativa e buscar outros produtos. É com as PMEs, hoje está-se a falar da diplomacia económica. Anteriormente, a diplomacia económica ia do ovo ao avião. Hoje está a sair do ovo ao satélite. E agora, os diplomatas económicos no mundo são muitos. Não são apenas os angolanos, não são apenas os africanos. Todos estão no mundo a produzir, a buscar valores para a sua economia. Há um elemento fundamental que aqui o Daniel chamou do Mercosul. Hoje já existe o adido para a área agrícola.
a Argentina e o Brasil implementaram isto. Dentro das nossas embaixadas, quem é que faz adido agrícola? Então, precisamos aqui estruturar também um conjunto, e aqui o capital humano é fundamental. Ao segmento financeiro, fala-se do Fundo de Desenvolvimento Regional. Está definido em termos de protocolo, mas só Angola assinou e ratificou. Faltam os demais Estados. Então, deverá ser chamada esta agenda para esta preocupação. Já para finalizar, o debate entre os empresários em Angola continua dividido. Aqueles que querem que entrem e outros que dizem que não, sempre com os medos e receios. O grande problema é conciliar quer a voz daqueles que dizem que não devemos entrar e aqueles que dizem que devemos entrar. E aqui qual é o critério? É usar o critério. Cada um destes grupos, aqueles que dizem que não, quanto é que contribuem dentro dos impostos que têm que pagar para a nossa economia? Se este imposto for mais elevado do que aqueles que dizem que sim, vamos entrar, então ali o decisor vai poder estar confortado e dizer que afinal estamos a viver aqui um ambiente de ilusões, mas temos de estar no mercado. Aliás, quando o presidente João Lourenço assumiu a presidência, a primeira visita ao exterior foi à África do Sul. E o que é que ele chamava a atenção? O negócio com os países vizinhos. Então, logo, penso que quando estiver a despedir-se do seu mandato, vai deixar um legado. E o legado vai ser a consistência dentro do mercado da zona do comércio livre. Vamos ver consumação se até do lá, casamento. a consumação do casamento. E então quero aqui chamar a atenção àquilo que nós fomos aqui debatendo. Precisamos formarmos-nos, não simplesmente a classe empresarial, mas também os trabalhadores deste país, os estudantes deste país, os professores, sairmos daqueles fascículos da Faculdade de Economia e criarmos o New Business School, escolas novas que trazem um discurso novo, mais atualizado. Porquê? Porque, Amílcar, já para finalizar, quando nós olhamos a matéria que nos dão dentro da universidade sobre integração regional, nós sobrevoamos os assuntos. E aqui, para termos empresas competitivas, com conteúdo local, não temos que sobrevoar. Temos que, de facto, meter as mãos na massa e trazer, de facto, produtos que sejam competitivos no mercado. Obrigado, melhorar o ambiente de negócio em Angola é urgente para tu, que dizes, ser imperativo. Muito obrigado. Sem isso não há hipótese. Bernardino Neto, professor de Relações Internacionais, Daniel Sabateiro, economista, Filomena Oliveira, igualmente economista, e José Oliveira. Diga. José Severino. Nosso industrial. Foi o debate livre, falamos do Oliveira comércio dá boa azeitona. Boa noite.